são absolutamente impossíveis de serem resolvidas num futuro distópico. Certo. Ó, o Lucas Vigino falou aqui, ó. Agora ele foi menos formal. Ele falou, fala, Buna. Deve ser meu aluno. Ah, o Lucas Dino é meu aluno, eu acho. É? Aí ele falou aqui, ó. Queria saber sua opinião a respeito da nova proibição que a OAB impôs aos advogados do que diz respeito à ostentação. Abraço, Lucas, da IBMEC. Boa. É meu aluno do IBMEC. O que é isso de ostentação? O que aconteceu, né? A OAB... Isso também... Vamos lá. A advocacia é uma profissão que lida com coisas muito sérias. Com coisas muito sérias. A vida das pessoas estão ali. Na pior das hipóteses, o advogado menos importante, que é o meu caso, lida com o patrimônio da pessoa e com a liberdade dela de falar o que quer. Os criminalistas lidam com a liberdade física da pessoa. Então, são coisas muito sérias. Então, a profissão do advogado, ela não pode ser banalizada. Não pode ser banalizada. Então, a OAB, corretamente, e aí eu vou contra todo o senso geral aí, proíbe certas práticas que são abusivas, de ficar vendendo serviço. Eu estou aqui no seu podcast falando, ó, pessoal, sabe, eu estou agora com uma promoção. Clique, tal. Pô, é absurdo. Mercantilizar a profissão. Nos Estados Unidos pode, né? Que nem lá no Breaking Bad. Isso. Eu ia falar isso. Saul Goldman. Better Call Saul. Que é uma baita série legal. Não, mas você passa, ela tem outdoor. Nos Estados Unidos pode. Um monte de outdoor de advogado. No Brasil, graças a Deus, não pode. Então tem advogado que faz uma... Advogado, e eu posso falar que aí eu tenho lugar de fala total, né? Advogado é uma raça brega, cara. Então gosta de umas coisas bregas. Então volta o carro importado, diz eu conquistei tudo isso com a advocacia. Me contrate, que é sucesso garantido. É um MC doutor. Doutor, eu não perco nada. Aí a moça vai lá e pega uma bolsa de 60 mil reais e põe na... A OAB falou, meu, para, cara, sabe? Não é assim. Então a OAB fez bem, tem que ter um freio. Né? Até para o nosso bem-estar... Better Call Saul. Até para o nosso bem-estar psicológico. Porque se você deixa na mão do advogado, as propagandas são engraçadas, né? Às vezes circula na internet, você já viram uma? Não. Tem umas que o cara fala... toda a equipe dançando. Cara, é humilhante para a equipe. Então é muito horrível, assim. Então a OAB fez bem faz bem de proibir. Isso é um absurdo, cara. Ó, o Thiago Oliveira fez uma pergunta aqui, que é por que ainda não existem melhores leis para os pais com relação à guarda dos filhos? Aí ele fala aqui que no geral, o pai só fica com a guarda quando a mãe tem sérios problemas psicológicos. Como chama esse moço aí? Thiago Oliveira. Vamos lá, Thiagão. Vou te responder. O direito civil que cuida dessa área, que é o direito que eu trabalho, que eu estudei e tal, ele é absolutamente maravilhoso. Por quê? Porque ele é o direito do homem comum, da mulher comum. Então, eu vou fazer uma pergunta pra você, Vilela. Eu tô aqui. Aí eu digo e falo, gente, vocês não sabem. Mandíbula e Vilela. Vocês não são da área do direito, certo? Certo. Uma tia-avó morreu e deixou uma herança pra mim. Algum de vocês perguntaria o que é herança? Não. Vocês sabem. Vocês sabem o que é herança, sim ou não? Sim. Sim. Você se divorciou, certo? Certo. Quando você disse, eu me divorciei, algum ouvinte escreveu e falou, o que é divórcio? Não. Herança, divórcio, Instituto de Direito de Família. Se eu estiver dirigindo meu carro, meu jovem mandíbula, mexendo no WhatsApp, batendo no seu carro, quem paga a conta? Você. Eu. Se o meu cachorro morde o Vilela, quem paga a conta? Você. Sou eu. Tá tudo na lei isso. É. Exatamente escrito assim, do jeitinho que eu falei pra vocês aqui. Então o direito civil, ele primeiro nasce da sociedade. Ele é um grande senso comum, o direito civil. Depois ele vai pras leis. E existe um baita senso comum, e o Thiago não vai se aborrecer comigo, tá? Na esmagadora maioria dos casos, as mães são melhores para os filhos do que os pais. Essa é a verdade. Então, o que normalmente ocorre é que as mães cuidam melhor dos filhos do que os pais. A verdade é que isso é historicamente assim e está mudando. Por quê? Porque o homem hoje, eu não sei como vocês são com os filhos de vocês, o homem não ajuda, né? Ele faz tudo, junto com a mulher. É. Não é absurdo falar ajuda, né? Tem tarefas divididas, então eu tenho lá minhas tarefas, eu tenho que dar jantar e banho. Minha mulher faz... Então a gente divide essas... Então, porque as mulheres estão trabalhando muito e tal. Então a tendência é que isso mude. Porque as mulheres têm jornadas triplas, etc. Então a tendência é que isso mude. Mas, por enquanto, ainda se entende, no meu ver, com razão, que as mães são melhores guardiãs. Então, se eu tivesse que decidir se o filho do Vilela fica com ele ou com a Mari,
eu ia dizer hoje, fica com a Mari. Eu também. Eu ia dizer, fica com a Mari. E se meu pai se divorciasse da minha mãe, eu gostaria que eu tivesse se divorciado da minha mãe. Casamento daqueles... É engraçado, né? O casamento quando termina bem é porque um morreu. É um instituto trágico, assim. Nossa! Né? Então, meus pais acabaram porque morreram, né? Né? E aí, se eles tivessem se divorciados, eu queria ter sido criado pela minha mãe. Embora eu tenha tido o melhor pai do mundo, cara. Entendeu? Se minha mulher me largasse hoje... não faça isso, meu amor. Eu queria que o meu filho ficasse com ela. Eu não ia brigar um segundo pela guarda. Entendeu? Eu ia brigar pra ficar visitando. Eu ia falar, ó, não leva namorado aí que eu quero estar visitando na hora. Então, pode ser que o Thiago, né, seja um baita pai e fala, pô, eu quero ficar com meu filho. E a mãe do filho do Thiago seja uma porcaria de mãe. Tô inventando aqui, né? Dando e aí tem que mostrar isso. Porque se não mostrar isso, a presunção é de que a mãe é melhor. Entendi. Ó, o Danilo Zimmermann mandou um superchat aqui só pra elogiar. Falou, obrigado por ser nosso professor. Tá vendo? O senhor continua claro e contundente como sempre. Vilela, chama o Bunazar pra parte 2 já. Olha aí. Agora que ele tá trabalhando comigo, né? De repente, daqui a um ano tem história pra contar. Espero que não. Espero que história boa, né? Terminar tudo bem. Só história boa. História boa. Valeu pelo chat aí, um pequeno Mandíbula. Tamo junto. Obrigado, Mandíbula. Professor, doutor, excelentíssimo, obrigado pelo papo, mas você não está livre aqui não, porque a gente sempre termina o papo fazendo 3 perguntas para todos os convidados, que contigo não vai ser diferente. A gente está aqui falando da sua carreira, da sua história de vida. Olhando para trás, Maurício, qual que foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Rapaz, olha, eu tive uma vida muito boa, né? Então, eu nunca fui rico, né? Minha classe média, mas nunca me faltou nada. Então, eu nem tenho uma história triste para contar de que eu tive que lutar muito. Não, né? Mas o momento mais complicado na minha carreira foi quando eu estava no doutorado. Eu tinha feito mestrado super bem lá na San Fran, tava tudo ótimo. Aí comecei o doutorado, tava super feliz. Meu pai tava doente. E assim, a gente tava esperando que meu pai morresse, mais cedo ou mais tarde. E minha mãe tava batendo um bolão. E aí minha mãe teve um AVC. Radical, assim, ficou muito mal. E a vida virou de ponta cabeça. E eu fiquei apavorado que eu falei, putz, eu vou perder aqui Eu tive que cuidar de um monte de coisa. Eu falei, eu vou perder meu doutorado aqui. Então esse momento foi um momento tenso. Mas graças a Deus deu... Literalmente, graças a Deus, deu tudo certo. A segunda pergunta é o seguinte: iremos todos morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas muito tempo mesmo. Mas quem voltar nesse vídeo aqui há 237 anos no futuro pode querer saber quais foram suas últimas palavras. Pode deixar para prosperidade, o seu epitáfio. Eu diria o seguinte: lutar pela liberdade vale sempre a pena. Mentira, eu só quis terminar fofo. O que eu diria era o seguinte. Kai e João Miguel, eu amo vocês demais. Obrigado por terem feito parte da minha vida, que minha mulher e meu filho. É isso que eu teria dito de verdade. O negócio da liberdade é mentira, eu teria dito nada. Daqui 18 anos, vocês que se virem. Dura Lex. Sad Lex. A lei é dura, mas eu não diria nada disso. Vocês que se virem daqui a 18 anos. Deixa eu descansar em paz, né? E a terceira pergunta é o seguinte: eu nunca perguntei isso para um advogado, né? Mas você tem alguma dúvida na vida? Tem alguma pergunta que você se faz? Porque a advocacia é uma coisa muito preto no branco, né? Uma coisa, se é isso, é isso ou não. Nada. Tem muito cinza no meio? Tem, claro. Tem mesmo? Mas senão a gente não sobreviveria. Tá toda nessa faixa, né? O próprio bate-papo todo que a gente colocou aqui. Verdade, coisas que eu acho que são discurso de ódio, outras pessoas acham que... Aliás, coisas que eu acho que estão abrangidas pela liberdade, as pessoas vão qualificar como discurso. Mas eu tenho 3 dúvidas. Manda. Primeira, que me atormentam. A primeira... Como é que explica o mistério da Santíssima Trindade? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo é simples. Mas essa nem Santo Agostinho resolveu. E como eu sou católico, eu acredito que está resolvido. Tá. A segunda é o Heidegger. É um filósofo. Tá. O que é a coisa em si? Eu nunca entendi. Eu Como me sinto assim? um burro. Ele tem um trabalho que ele explica... Ele fala da coisa em si. E eu não entendi o que é. E eu me senti um burro. Só que eu conversei com 3 filósofos. Os 3, cada um deu uma resposta diferente. Ou seja, também não entenderam nada. E a terceira é o que significa segredos de liquidificador na música do Cazuza. Essa última talvez eu consiga resolver mais fácil. Assim, se eu der um Google, eu acho que eu resolvo. Mas eu sempre penso nisso. Talvez na hora que eu voltar pro táxi, eu dê um Google. Mas eu sempre me distraio com coisas bem menos importantes, como ter que trabalhar, sustentar minha família. Exatamente. Então são essas 3 dúvidas existenciais. O que são segredos de liquidificador, pequeno Mandíbula? Cara, eu imagino que a Roberta poderia ter respondido isso, né? Que é nutricionista. Nutricionista, realmente, ela poderia O seu falar liquidificador às vezes sabe mais da sua vida do que
sei lá, Eu sua acho, mulher. eu acho que são segredos de intimidade. Eu acho que deve ser por isso. O que você Deve coloca no liquidificador? O Cazuza era um cara que gostava de transar, Tua né? piscina tá cheia de ratos. Então provavelmente deve ter alguma coisa sexual. Um cara meio deve ter. promíscuo, assim. Não, Não, ser gosta de transar. Uma coisa no liquidificador Deve pra ter. te dar mais potência. Não tá? sei. entendi. Talvez tenha algum Pode ser, conteúdo. pode ser. Eu vou Pode ser. pesquisar. Isso deve estar no Google, não Isso deve aí. ser tão difícil.